A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de jurimetria e análise preditiva, tem a honra de apresentar a terceira semana jurídica da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva. Tema: Ética, Direito e Tecnologia. Evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Thaís Jurema, presidente da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos no nosso último dia da terceira semana jurídica da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva. Eu só tenho que agradecer, em primeiro lugar, ao nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos, ao nosso vice-presidente Ricardo Toledo, ao queridíssimo presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Alexandre Rolo, a toda a equipe que está por trás desse evento, Danila, Davi, todas as pessoas que colaboram nos bastidores para que esse evento fosse realizado, toda essa semana viesse a ser realizada, né? E, com não menos importância, muito pelo contrário, a todos os membros da nossa comissão. É com muita alegria que eu estou presidente da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva. É uma comissão multidisciplinar, a qual eu deixo aqui o nosso convite para que você venha participar. E quando a gente fala dessa multidisciplinariedade, é até interessante, porque um dos nossos painéis foi a questão da multidisciplinariedade, é uma comissão onde não temos apenas advogados. Nós temos engenheiros, nós temos tradutores, nós temos profissionais da tecnologia. Isso faz com que essa miscigenação, esse encontro de informações, seja algo muito diferente, inclusive, do que eu já tenha participado. Então, todos os nossos encontros são muito enriquecedores, enriquecedores no intuito de que cada um traz um pouco de si, um pouco da sua história, e não menos importante, nós temos vários estudantes de direito que compõem a nossa comissão, trazendo as suas histórias, as suas informações, as suas atualizações, e é disso um pouco que nós vamos tratar hoje, né? Eu agradeço muito a todos os membros, a todos que aqui estiveram, a todos os nossos convidados, que de pronto, assim que fizemos o convite para participar dessa terceira semana da comissão, estavam presentes, se dispuseram, tiveram essa disponibilidade de nos dar um pouquinho do seu dia, um pouquinho da sua noite para nos transferir conhecimento. Eu só tenho que agradecer e passo a palavra ao nosso mediador, Rodrigo Fago. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? É importante perguntar, porque às vezes eu começo a falar e só a boca fica mexendo, né? Estão me ouvindo, né? Sim, estamos sim. Ok. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a doutora Thaís Jurema, presidente desta comissão, e o vice-presidente Márcio de Almeida Rodrigues Fago, não estranho o sobrenome, mas ele é meu pai, e agradecer imensamente a oportunidade de ser mediador desse evento, e peço vênia, inclusive, para ditar uma frase aqui, do momento que estamos vivendo. Não está sendo fácil para ninguém, para os nossos familiares, todo mundo sabe, está careca de saber. Eu espero que essa frase ela sirva de apoio para todo mundo, não só para esse momento em específico, mas para a vida, né? Que a fé entre em nossa vida, despertando em nós seu verdadeiro sentido. Siga adiante com essa amiga, que através da janela da alma, ela vai te mostrar um mundo melhor. Bom, continuando, e para a lisura da palestra,
tenho que aqui ditar também alguns avisos. As autoridades presentes que desejem se apresentar, que o façam no QIA. Se vocês verem abaixo aqui da telinha, tem alguns ícones, e dentre eles o QIA, e que o façam e coloquem seu nome, instituição e o cargo, para prestarmos oportunamente as devidas homenagens. Orientamos também que as eventuais perguntas sejam realizadas também nesse ícone, e que incluam os respectivos e-mails para que sejam respondidas oportunamente pela comissão, caso não haja tempo hábil para serem respondidas ainda hoje. Ato contínuo. Vou aqui ditar o currículo das duas palestrantes, professoras, as quais eu tenho a grande honra de aprender e ouvi-las. Começando pela doutora Thaís Jurema, advogada, professora universitária, doutoranda em Direito Constitucional, mestre em Direito da Sociedade da Informação, pós-graduada em Direito Empresarial e em Resoluções Alternativas de Conflitos, especialista em Direito Imobiliário e Condominial, conselheira seccional da OAB São Paulo, coordenadora seccional da ESA São Paulo. E a doutora Roberta de Oliveira, advogada especializada em soluções trabalhistas e empresariais, professora universitária com título de mestre, coach nas carreiras jurídicas, treinadora em desenvolvimento humano, assessora na 6ª Câmara Recursal do TED, São Paulo, palestrante, autora de livros e artigos jurídicos. Uma vez devidamente apresentados, passo a palavra aos mesmos que tratarão do tema Ética, Direito e Tecnologia. Com você, doutora Thaís. Boa noite. Boa noite. Esse tema é algo bem, acho que bem atual, né? Porque nós temos hoje uma vida que é impossível ser desassociada da tecnologia. Então, quando a gente fala da questão tecnológica, muitas das vezes as pessoas ficam imaginando pessoas que trabalham no e-commerce ou que tenha um aprofundamento aí na parte técnica de tecnologia, né? A gente sabe que não é isso, né? A tecnologia vem batendo nas nossas portas a cada dia mais. Hoje nós temos mais smartphones no Brasil do que habitantes, né? E isso faz com que dificilmente uma pessoa, em especial nos grandes centros, não tenha um aparelho para poder se comunicar. Então, hoje, a tecnologia é o principal meio de comunicação. E quando a gente fala do principal meio de comunicação, é impossível desassociar isso da ética. É até interessante, né? A ideia que a gente vai fazer um pouquinho diferente, e vou até pedir para a Roberta abrir o áudio, porque quando a gente pensa em tecnologia e pensa em ética, acredito que venha na nossa cabeça várias situações, né? A primeira situação talvez seja com relação a fake news, a questão da segurança da informação, então invasão de hackers, enfim, né? Que teriam comportamentos antiéticos evidentes, né? Mas será que é só aí que a gente pode falar que a ética ela está inserida dentro da tecnologia? Será que a gente só pensa nessa questão de ética quando a gente está falando de hackers, quando a gente está falando de invasão? Será que é só isso? Né? O que você acha, Ron? Oi, tá, tudo bem? Boa noite. Eu agradeço a participação nesse evento, mais uma vez, né? Brilhante evento da nossa comissão. E eu estou extremamente incomodada com a tecnologia hoje. Que eu fui utilizar o computador para ingressar na semana e ele resolveu não funcionar. Estava o dia todinho utilizando o computador, o som do computador, enfim, ele resolveu não funcionar, né? E aí agora eu estou no telefone totalmente incomodada, porque eu não consigo ver nada,
Eu vejo um quadradinho, eu não sei se está bom, deve estar, espero que esteja boa aí a imagem, que meu telefone não é o melhor telefone, mas ele aí dá um quebra-galho, né? Eu gostaria de ingressar nessa estatística de um iPhone, que o meu ele dá para o gasto, mas ele ainda não é tudo isso aí, né? Enfim, o que a gente pensa é que vai do nosso histórico de vida, né? Eu, há muito tempo, eu penso em segurança quando se fala em informação. Então, como é que é a segurança dessa informação, né? Eu acho que, como eu já fui vítima de fraudes eletrônicas, aí eu comecei a prestar atenção, e eu fui vítima há muito tempo, há anos atrás, e eu comecei a pensar nessa segurança, né? E como utilizar essa segurança da informação de uma maneira ética. Você falou em fake news, você falou aí em hackers, né? Então, é falta de segurança também, né? São as pessoas utilizando a tecnologia de uma maneira errada. De uma maneira errada, não vamos dizer que uma maneira fora do padrão moral, porque quem veicula uma fake news deve achar que aquilo está dentro dos padrões morais dela, talvez. Então, colocar a ética dentro desse contexto é muito salutar, ainda mais com aí o ingresso da LGPD. E eu vejo a LGPD sendo utilizada sem critério nenhum. E chega dentro de um compliance e ele fica totalmente inefetivo, porque as pessoas, nessa utilização, os operadores do direito, eles estão esquecendo da interdisciplinaridade, que é muito importante, né? Que já foi tema, e vamos retomar para falar de segurança, porque a ética ela tem que ser utilizada dentro da interdisciplinaridade do direito, senão ela acaba caindo por terra, né? Ela é inefetiva, aí fica aquela frase que eu ouço as pessoas falando, né? Ah, isso aí só funciona para quem é rico. Ah, só advogado sabe. Ah, isso não é para mim. Não, é para todos, o direito está aí para todos, a LGPD ela está para todos e ela está sendo subutilizada. É algo que veio de maneira muito forte trazer segurança para as informações dos dados pessoais. Sabe, tem uma propaganda que eu não lembro qual é o produto, mas é um rapaz para o outro na rua, fala, você é o fulano, você mora na rua tal, endereço tal, eu tenho o seu telefone. É a falta da segurança dos dados pessoais, né? É interessante que eu lembro a propaganda e não lembro o produto, né? Então, é uma propaganda que ela não é tão, assim, efetiva na venda daquilo que ela quis fazer. Mas esse vai ser o nosso ponto central, né? A gente veio conversando daquilo que a gente ia falar, né? E esse bate-papo, né, quebrando os protocolos para variar um pouquinho, que vai dar toda a estrutura daquilo que a gente veio trazer hoje, né, Thaís? Na verdade, é até interessante, né? Se a gente for pensar em tudo que a gente vem vivendo, né? Até não quero entrar em questões políticas, né? Mas até decisões que a gente vem tendo, e não que a decisão seja errada ou certa, porque cabe ao julgador decidir, né? Não estou aqui questionando, mas a questão da ética, da sociedade ver isso como certo. É até interessante, porque quando a gente fala em direito, e fiquei me questionando durante esses últimos dias a respeito disso, e a Roberta sabe, enfim, porque a gente conversa bastante a respeito, a questão de que será que quando a gente pensa em ética, quando a gente pensa em certo ou errado, a gente necessariamente precisa de uma decisão judicial para ter esse tipo de critério? Porque é até interessante, porque quando as pessoas elas confundem um pouco ética com moral, né? E quem já foi estudante de direito, a gente vê muito isso no começo da faculdade,
eu acho até que deveria ser colocado no final da faculdade para você ter uma análise mais robusta a respeito, uma vez que é um tema muito árido, né? E que a gente caminha a vida fazendo uma grande confusão entre ética e moral. Só para a gente deixar um pouquinho desassociado, a moral é subjetiva, né? A ética não, a ética tem a ver com a sociedade em si, né? Então, tirando essa... Não estou falando do aspecto subjetivo, do que a pessoa acha ou deixa de achar, né? Até porque todo mundo tem direito de achar o que quiser, né? Mas até quando a gente vai atribuir esse encargo ao Poder Judiciário, ou até aos advogados, aos profissionais do direito, a questão de que uma decisão judicial é que vai decidir se aquilo é ético ou não? Será que é isso que a própria lei requer? E quando a gente está falando não só da LGPD, como a lei anticorrupção, inclusive, o nosso estatuto da advocacia e da OAB, né? Será que, para a gente ter esse condão, é necessário efetivamente você ter uma decisão? Será que a gente precisa? É muito interessante, né? É claro que eu acho que tudo tem um contexto, mas se você for pegar alguns países europeus, até países como o Japão, né, asiático, aonde a questão da ética ela é muito mais importante, a gente vai ver que mais do que preocupado com uma decisão judicial, empresas, pessoas estão preocupadas com a exposição de ser considerado antiético, né? Então, essa exposição, inclusive, que fez com que o Brasil viesse a ter a nossa LGPD, porque quem sabe um pouquinho sobre a LGPD sabe que ela vem de uma outra legislação, né? Ela vem da legislação europeia e que, por uma questão comercial, ela foi introduzida no país. Então, essa situação é até interessante porque empresas que querem trabalhar com comércio exterior, em especial na União Europeia, tem que estar adequada, né, à Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, por uma questão de ética, né? Então, mais do que qualquer imposição legal ou judicial, é uma questão de estar adequado aos anseios daquela sociedade. E eu fiquei muito me perguntando, e a Roberta sabe disso, até ela falou assim, nossa, né, nunca imaginei que você ia falar a respeito disso, tal, porque eu sou apaixonada pela advocacia, quem me conhece sabe, sou advogada há 25 anos, e assim, é algo que realmente acho que eu não sei viver sem o direito, não sei viver sem a advocacia. Mas que eu não me surpreendi, talvez, com a questão dos tribunais, mas sim com a resposta das pessoas com relação a algumas decisões, confundindo essa situação entre o que é ético e o que é uma decisão judicial. Mas uma decisão judicial, ela não vai proteger a ética? Sim, mas ela tem todo um trâmite, né? Você tem todo um rito a ser seguido, enfim, uma produção de prova, porque o juiz é obrigado a analisar o conteúdo probatório, o procedimento a ser seguido determinado em lei, né? E que nem sempre faz surgir
uma decisão que realmente tenha ciência dos fatos de fato, né? Ou consiga provar esse fato que efetivamente ocorreu. Então, o que me surpreendeu realmente não foi uma decisão judicial, mas sim o comportamento da sociedade com relação a isso, né? E aí eu coloco até aqui para que a gente entre em discussão, né? Até porque é um pouquinho diferente do que nós fizemos durante toda a semana, a gente está aqui no bate-papo, e vou até falar para o Rodrigo também se manifestar, né? Se de fato a gente tem que colocar na mão do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, esse conceito de ética, ou esse entendimento de ética, ou se ele tem que partir da sociedade, né? Se ele é uma coisa de conscientização do que é bom para a sociedade, né? Fica aqui a minha, não sei se é elucubração, o meu autoquestionamento, né? Para que vocês também nos ajudem com relação a isso. Antes de passar a palavra ao Rodrigo e à Roberta, eu tenho que agradecer aqui a Elaine, que depois o Rodrigo, se ele puder ir lá no QIA, né? Ao nosso queridíssimo Rafael, que vem nos acompanhando, pertence à comissão, ao doutor Celso Joia, que sempre nos acompanha, é conselheiro da OAB e membro da nossa comissão, e todas as pessoas que estão aqui participando. Passo a palavra para você, Roberta e Rodrigo. Rodrigo, se você puder interagir com a Elaine, aí eu não sei quem está falando porque não aparece, né? Para que a gente possa ter aí essa dinâmica. Bom, eu não estou vendo absolutamente nada, porque pelo telefone a tela é pequena e eu tenho duas imagens, e olhe lá, né? Então, aí é bom que coisas da estamos tecnologia. Cada um fala uma coisa. Então, tá, essa sua colocação, ela é fantástica, e aí vem, né, a veia da professora, né? Essa é uma questão que ela é levantada pela sociologia jurídica, né? E hoje estamos em um momento de uma perturbação, de uma falta de identificação de valores sólidos. E essa falta de identificação de valores sólidos, ela acaba trazendo essa confusão de que em quem eu devo acreditar? Qual que é o meu dever moral? Então, essa ética, né? Porque essa ética ela vem do inconsciente coletivo, né? Eu me sinto segura dentro da sociedade porque eu sei que estamos dentro de um padrão ético que me traz segurança. Só que estamos em um momento de muita insegurança que acaba distorcendo valores universais, como, por exemplo, valorização da vida, valorização dos relacionamentos. Então, isso daí acaba fazendo de maneira inconsciente mesmo que as pessoas procurem algo para se sentirem seguras, alguém para se sentir seguras. E os olhares se voltaram para o judiciário, porque o judiciário, nós temos no STF, tendo seus acertos, tendo seus erros, como a última palavra, porque o STF ele tem um papel muito forte na sociedade, por ele estar certo ou por ele estar errado. Então, as pessoas colocam essa segurança na ética, porque ele está aplicando a lei está correta, então é ali que eu vou acreditar. Vários outros órgãos, eles estão desacreditados. Então, acredita-se muito que o judiciário ele vai ter um papel ético de construir novamente uma segurança, mas só se for no STF.
É interessante isso, né? Essa colocação é bem da sociologia mesmo, esse estudo da sociedade. O que a sociedade está precisando? Quais são as normas que a sociedade precisa? Então, ao mesmo tempo em que a sociedade ela desacredita no primeiro grau, ela acredita demais naquilo que o STF tem para colocar. E não sei se você percebe, as pessoas colocam assim o STF realmente como a última e única instância, seja por estar errado ou seja por estar certo. Né? Os ministros do STF, eu acho que eles nunca antes foram tão expostos dentro da sociedade, eles conseguiram um papel de destaque dentro da sociedade. Todos sabem que existem ministros do STF, cada um tem uma opinião sobre esses ministros. Então, por conta disso, por conta dessa perturbação de valores, pelas pessoas não encontrarem os seus valores sólidos dentro da sociedade, ela acaba colocando aí essa visão de salvadores ou deturpadores da ordem para o STF. E isso eu colocava bastante em sala de aula em primeiro semestre, adoro dar aula em primeiro semestre, porque é o comecinho ali, né, da construção do pensamento jurídico. E a sociologia, ela casa muito bem. Quando a gente fala de ética, hoje, por exemplo, a gente está iniciando uma nova deturpação ética com relação à saúde. Vamos ter um novo tipo de tráfico. Se você já não reparou, vê as notícias aí, né? Antigamente tínhamos tráfico de órgãos, depois tráfico de crianças, aí começou com tráfico de drogas, agora vamos ter tráfico de vacina. Você reparou as pessoas roubando vacina, as pessoas furando fila de vacina? Daqui a pouco vai ter aí grandes ações em torno desse tráfico. A minha mãe estava falando, eu não vi essa notícia, foi ela que me contou, que alguém comprou do exterior a vacina. Um grupo de pessoas, né? É um grupo de pessoas. Isso é tráfico. Se não for tráfico, eu não sei o que é. O que é tráfico mais, né? Então, isso daí é financiado por quem? Daqui a pouco vai ser financiado por milícias, por quem tráfico de drogas, de armas, e mais uma vez os valores estando sendo deturpados. Cadê a empatia, né? É complicado. Estamos vivendo um momento social muito complicado com relação aí a valores, a ética. E aí a gente né? cai exatamente naquela situação, né? Para aquela pessoa que está tomando a vacina, porque eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos de ter um pouco mais de segurança, de falar assim, poxa, a vacina, por mais que ela não te proteja 100%, mas se eu pegar não vou morrer, né? Todo mundo, pelo menos acho que boa parte das pessoas, não vou dizer todo mundo, que tem gente que não quer ser vacinado, mas eu quero, né? Vai virar dragão, hein? Pessoas gostariam de estar sendo vacinadas nesse momento. E aí, para aquela pessoa, fala, poxa, para ela, eu estou protegendo a minha vida. Eu estou lutando pela minha vida. É o meu direito constitucional à saúde, né? Mas, quando a gente tem uma visão, até uma visão ética sobre o assunto, mais do que legal, né? Porque eu acredito que a ética ela seja supra-legal, né? Mais do que legal. É aquela história, você está fazendo bem, não só para si, mas para a sociedade, não é? E isso eu vejo que, infelizmente, a gente acaba virando, tendo um ciclo de pensamentos individuais que acaba afetando o coletivo, né? Então, isso, quando a gente vive numa sociedade, é impossível, né? A gente falar que o comportamento individual não vai afetar o coletivo, né? Em algum momento ele vai afetar o coletivo. E mais do que
é assim, é até interessante, né? Eu tenho filhos, tenho 2 filhos adolescentes, né? E eu fico imaginando o complexo disso, né? De repente, sei lá, se os meus filhos me xingassem, né? Mas está xingando a mãe, né? Mas será que é só isso? Será que esse comportamento, porque eu acredito muito nisso, falo para quem me conhece sabe disso, eu acho que assim, quem faz para um faz para todos, né? Será que esse comportamento que aquela pessoa está demonstrando naquele momento é um comportamento pontual ou ele pode ser um comportamento coletivo? Pode melhor ainda, é um reflexo coletivo e não pontual, né? E eu acho que quando a gente fala de ética, a gente fala disso, né? De algo que está mais do que, independente de estar na lei ou não, aquilo é bom para a sociedade, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante de a gente parar para refletir, e até eu acho que esse momento é algo, eu sempre, né, eu entendo quem não acredita em Deus, tenho amigos que são pessoas maravilhosas, que são ateus, mas que são pessoas maravilhosas, né? Mas eu acredito que é algo que é um momento para que a gente possa parar para refletir a respeito disso. Acho que essa questão, eu acho que a gente poderia encerrar de forma melhor do que, diante da situação que nós estamos, o que será que a gente tem que parar para refletir? O que é importante? Eu, como acredito em Deus, fico perguntando para mim o que Deus quer da gente, né? Então, eu acho que é exatamente isso, essa ideia do coletivo. E falar que a ideia do coletivo não permeia o direito é realmente muito complicado, né? E falar de permear o direito, e hoje, como direito, como a gente estava falando aqui, a Roberta, antes de vocês entrarem, estava tendo dificuldade com a tecnologia, né? Porque o computador não estava funcionando, ela teve que acabar utilizando do smartphone dela. Então, assim, tá lá casado, né? Então, hoje a gente se relaciona através da tecnologia, e desassociar a tecnologia dessa situação é realmente querer fechar os olhos para a realidade, né? Então, Thaís, a gente conversa muito na comissão, né, com essa relação dessa tecnologia, né, que estamos em um momento que temos que ter a empatia com o próximo. Hoje, eu tive essa dificuldade. Se eu tivesse com o prazo fatal, será que todos os advogados, eles têm aí a possibilidade de ter uma outra máquina? Eu tenho um outro computador, eu tenho um smartphone, eu reiniciei meu computador, agora ele está funcionando, eu não sei qual que é o problema dele, porque ele é novo. Eu me sinto em uma posição privilegiada. Mas tem colegas que eles atuam especificamente de dentro da sala dos advogados, para utilizar o computador da sala dos advogados, né? Então, o Brasil ele é muito grande, e essa tecnologia imposta, né, para que possamos ter saúde, qual é o peso disso? Será que eu vou parar de trabalhar e vou passar fome? Ou será que eu fico dentro de casa e vou passar fome do mesmo jeito? É muito complicada essa colocação que foi imposta de maneira tácita sobre a tecnologia, né? E sobre essa utilização dos meios tecnológicos. E enquanto o advogado ele tem que fazer essa utilização, né? Então, aí eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso, com o que a gente vê também dentro do Tribunal de Ética e Disciplina, né? Dessa má utilização, dessa falta de utilização. Antes de a gente falar a respeito do Tribunal de Ética, eu vou passar a palavra ao Rodrigo, porque eu sei que tem
algumas perguntinhas aqui, e como eu e a Roberta, a gente é ceguinha, então Eu não tô vamos vendo recorrer ao nada, né? jovem aqui. Ai, agora eu me senti com, sei lá, com 150 anos, mas tá tudo bem. Antes de editar as perguntas aqui, até queria fazer um comentário no sentido de tecnologia e da vacina, que recentemente, antes de começar essas vacinas, eles abriram um link, o governo abriu um link, né, para você fazer o cadastro, e com esse cadastro você, teoricamente, né, vou colocar entre aspas aqui, você iria para uma fila, essa fila para tomar a vacina. Isso é tão engraçado porque eu tenho um avô e uma avó por parte de mãe, e eles foram tomar a vacina sem fazer esse cadastro. Né? Chegaram lá, tomaram a vacina. Até porque é direito deles tomar essa vacina, independente de qualquer cadastro. Porém, outro dia que eu cheguei lá para buscar uma medicação, eu fiquei ouvindo, né, que acabou a vacina. Né? Então, começou uma mulher do local ali do SUS, né? Acabou a vacina, e aquele baita trânsito, né? Então, você vê uma desorganização muito grande para um momento tão sensível, não é? E aí que está esse ponto, né? E que como a tecnologia poderia ajudar muito, e que a né? tecnologia poderia ajudar nesse sentido? Porque o governo ele abre um sistema para você se colocar numa fila. Mas até que ponto essa fila realmente é válida? Até que ponto? Porque eu não sei, eu não consigo enxergar. Se eu abrir aqui o sistema, eu consigo, eu por curiosidade, porque eu sou curioso, eu fui nesse sistema e eu consegui recadastrar 3, 4 vezes o meu nome. Quer dizer, ele não dá a opção de você não pode mais cadastrar porque você já fez o cadastro. Não, ele está bagunçado, né? Tanto faz, tanto fez. E é tão engraçado que esse ponto da vacina chega, porque se você for olhar, para as pessoas que têm curiosidade como eu, se for olhar ali na expectativa do homem brasileiro, ele chega a 73,1 anos de idade. Né? E se hoje, que acho que não chegou nem as pessoas com 70 anos a tomar vacina, ou deve ter chegado agora, as pessoas com 70 anos para cima estão tomando vacina, veja, se a expectativa do homem é 73,1 anos, e as pessoas de 70 anos para cima já estão com problemas para tomar vacina, e querendo ou não, são a menor população, imagina para baixo. Imagina a problemática que vai ter, não é? Se já tem problema agora, poxa vida, onde que a tecnologia, né, doutoras, podem ajudar a gente nesse sentido? Na verdade, eu acho que a tecnologia ela está aí para nos ajudar realmente, né? E cai naquele limbo que a gente fala. Uma boa ferramenta, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal, né? Então, ou não utilizada. É até interessante porque você pode ter sei lá, um carro, uma Ferrari, tá certo? Você pode ter uma Ferrari. Você fala, poxa, tem uma Ferrari, o sonho de consumo, meu sonho de consumo, eu acho que o nosso sonho de consumo de várias pessoas. Se você não souber dirigir, o que vai adiantar aquela Ferrari, né? Então, eu acho que a questão da tecnologia, e quando a gente fala, ela tem que caminhar junto com o desenvolvimento, né? Então, e isso, eu acho que o direito ele pode colaborar muito com isso, porque eu venho falando a respeito disso, que para mim o direito hoje, ele é o principal braço, seja quando a gente está falando de uma pessoa jurídica de direito privado, seja quando a gente está falando de uma pessoa jurídica de direito público, para a gestão, para a autogestão, né? Então, você saber utilizar, e até interessante, na terça-feira eu fiz uma live com um engenheiro de tecnologia, expert em tecnologia, gerente
registro.br, então vive tecnologia full time da vida dele, né? E ele estava falando que é impossível desassociar a tecnologia do direito, né? Porque você esbarra em contrato, você esbarra em legislação, você esbarra em regulamentos, você esbarra nas pessoas. E é impossível a gente falar de pessoas e desassociar o direito delas, né? Então, isso é muito interessante porque essa união, vamos pensar aquela história, né? Eu acredito eu adoro Alice no País das Maravilhas, acredito no País das Maravilhas. Se a gente fosse falar no País das Maravilhas, a gente teria a ética, o direito e a tecnologia associados de tal forma que as coisas andariam, acredito eu, de uma forma fantástica. Por que isso? Porque a gente sabe que a tecnologia ela pode até no momento assustar. Então, isso aconteceu, por exemplo, lá na Revolução Industrial, tem um filme do Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos, né, que é um clássico, que mostra muito bem isso, inclusive com todo aquele jeito, sem abrir a boca, né, porque é um filme mudo, em que você ri, você para pensar, e no receio de que era a Revolução Industrial de tirar empregos. E com o tempo a gente viu que houve uma adequação. Houve o mesmo receio quando a gente fala da sociedade da informação, da revolução tecnológica, enfim, e receio, inclusive, dos advogados que ainda têm esse receio com relação à tomada de empregos, de atividades pela tecnologia. E a gente vê que se a gente consegue associar isso, ao invés de a gente ter perdas, a gente vai ter muitos ganhos, né? E eu acho que seja com relação à saúde, seja com relação ao direito, seja, então, a áreas de exatas, de humanas, de biológicas, enfim. Hoje é impossível a gente falar que a tecnologia está desassociada de qualquer área que está do direito, né? E a gente saber utilizar isso e passa necessariamente pelo crivo da ética, né? Bom, continuando, Sim. quer falar, doutora Roberta? Não, eu ia pedir as perguntas mesmo. As perguntas, vamos lá. Tem uma pergunta aqui polêmica, que é anônima. Eu não tenho o nome da pessoa. A polêmico a gente gosta. Polêmica a pergunta. Falando sobre ética e iPhone, gostaria de saber o que as doutoras pensam em relação à obsolência programada que as empresas nos submetem. Isso é ético? Quer Olha, começar, Raul? Pode falar. obsolência programada. A obsolência programática. Eu acho que parte de uma sociedade de consumo, porque não é só com a tecnologia, né? Porque assim, eu não sei, eu sinceramente eu não sei, tenho o quanto acompanha, porque eu não sou uma pessoa integrada no consumismo da sociedade. Eu sei que tem vários números, né? O Samsung, o iPhone 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei qual que é o número, né? Mas existe já essa programação das empresas para que você consuma cada vez mais. Isso é da nossa sociedade capitalista. Então, o meu ponto de vista, né, é o que eu enxergo, o que eu estudei, é que as empresas elas sempre estão um passo à frente para que você continue sempre consumindo. E a própria sociedade foi incutida nela algo que você só vai ter status, você só vai ser bem-sucedido. Tem vários estudos sociológicos também que trazem essa conceituação de que você tem que estar na moda, você tem que ter o último tipo, senão você vai ser uma pessoa fracassada.
Eu estava conversando com uma amiga, até no meio que eu posso dizer mais zen, mais para meditação, yoga, como que as pessoas imaginam esse meio, né? Aquela pessoa que está com aquela roupa super limpa, confortável, que custa caríssimo, que está falando difícil, ela é bem-sucedida, ela consegue meditar, ela consegue as melhores terapias holísticas, né? E vai para o computador. Aí a gente traz para essa sociedade da informação que está conectada, né? Existem aí os aplicativos que vão funcionar melhor em tal ou qual celular, em tal ou qual computador. E a moda também é assim, né? Se você não estiver devidamente trajado com um terno Armani, você não vai passar a imagem de um advogado bem-sucedido. Se você não estiver dirigindo um carro um carro novo, um carro, como é que é, aquelas SUVs, né? Você não é uma pessoa bem-sucedida, né? As pessoas não se sentem assim. Então, e isso vai que eu falei no início, de um inconsciente coletivo, porque aos poucos vai sendo colocado na cabeça das pessoas que elas precisam estar sempre com o último tipo, o último modelo, com o mais caro, e assim vai tendo essa produção. E como a Thaís disse, não tem como você perder o seu espaço para robôs ou para essa nova tecnologia, porque sempre vai ter que ter um humano por trás criando. Então, aí vai um pouco além da opinião, vai pelos estudos, né? Então, esses estudos, eles acabam demonstrando essas estatísticas, né? De pessoas cada vez mais inconformadas, porque elas não se sentem realizadas, porque elas estão sempre um passo atrás, né? Esse estudo, ele teve um pico ali no sonho americano. Não sei se vocês já ouviram falar aí do sonho americano, né? De ter casa, carro, apartamento. Casa, carro, apartamento é esquisito. Casa na praia, carro do ano, apartamento próprio. Até que se coloca que as pessoas elas têm que ter casa própria. Mas nem sempre ter a casa própria é o melhor investimento. Aluguel não é dinheiro jogado no lixo. Então, e não sou eu que estou falando, tem diversas pessoas que ensinam como organizar o seu dinheiro que falam isso. Mas está incutido na sociedade que você tem que ter a sua casa própria. Se você não tem a sua casa própria ali quitada, você não é uma pessoa bem-sucedida. Então, eu acredito nessa sociedade consumerista de consumo e que cada vez produz mais lixo, o que pouco se pensa também nessa sociedade capitalista e consumerista e que está sempre esperando o próximo modelo. E acho que é uma outra coisa, né? Você é até interessante, porque, é claro, tem todo um estudo de marketing e tal, né? Essa concepção de que a marca ela é uma boa marca na hora que a pessoa se sente importante utilizando aquela marca, enfim, e existe todo um trabalho, né? Com psicólogos, inclusive, para fazer estudo de marca, uma coisa complexa, né? Mas a gente pensa o seguinte, também é um pouco daquilo que a própria sociedade quer consumir, né? É o que a Roberta falou, é complexo, é muito complexo, né? É muito complexo porque tem também essa questão da parte de meio ambiente, de você estar... antes, né, gente, era assim, eu lembro que as pessoas demoravam muito, muito tempo para trocar fogão, geladeira, televisão, né? Então, não era assim, eu
pequena, não via. Na televisão era a mesma, acho que foi mudar, sei lá, mais de 10 anos, né? Então, e hoje não. Então, essa coisa é uma coisa muito de necessidades daquela sociedade, né? Que vai para aquilo que a Roberta falou, do inconsciente coletivo, né? E acho que mais do que isso, né? Da própria barreira, das condições que aquela sociedade tem de estabelecer uma barreira para isso, de ter o poder de decisão para saber se aquilo é bom ou ruim, né? Então, quando eu falo que é complexo, porque é difícil a gente falar para uma pessoa que a gente sabe, infelizmente, ainda mais a situação que nós estamos vivendo hoje, que existem pessoas que passam fome, existem pessoas que não têm água encanada. Nosso país, ele é um país de abismos, né? E abismos que a gente pode falar não só financeiros, como culturais gigantescos, né? Eu como professora universitária, às vezes me sinto até fomentadora desse abismo, porque a gente sabe que foi colocado na cabeça das pessoas que o importante é ela ter faculdade, mas às vezes ela sai da faculdade mal sabendo falar o português, que é o básico, né? Porque nós vivemos no Brasil, nossa língua oficial é o português, enfim, é mais do que isso. Então, você ter senso crítico para saber e poder colaborar com a sua sociedade para o que é interessante para a sociedade, o que não é interessante para a sociedade, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? E esbarra nessa situação de ética. Então, até para ter essa construção do inconsciente coletivo, a gente precisa de uma construção de uma sociedade sólida, vamos dizer assim, né? Então, a pergunta é extremamente importante, é muito pertinente, diga-se de passagem, porque a gente vai consumindo e eu vejo isso como... Eu vejo os meus filhos, eu não ligo realmente, né? Eu ganhei um telefone, tenho um telefone legal, porque eu ganhei, não sabe, vou ser bem sincero, eles sabem mexer mais do que eu no telefone, eles me ensinam a mexer no telefone. Mas para eles, é algo, não, mas isso já está ultrapassado, tem 2 câmeras, está ultrapassado, né? Tem 2 câmeras, está ultrapassado. Então, assim, é algo dessa coisa de até que ponto é bom você querer sempre mais. Será que querer sempre mais é querer o melhor? Né? Então, eu acho que isso também esbarra em preceitos éticos. Né? Vai lá, Rodrigo. Brincadeiras à parte, tá caro, né? Tá caro fazer parte dessa tecnologia, hein? Já viram o preço do iPhone, o último modelo? É 10, 12 mil reais. Acho que ele voa o negócio, né? Você joga, ele voa, bate asa. Sei lá o que ele Sabe faz. o que é triste? É uma questão realmente. Às vezes você vê a pessoa, ou ela deve para outras pessoas, olha como tem tudo a ver com ética, ou por essa necessidade que ela sente de se sentir importante. Da primeira vez que eu assisti o filme do Coringa, me chocou muito. E eu falei assim, não, eu vou assistir esse filme de novo. E ele fala muito dessa ideia de se sentir pertencendo ao grupo, seja para um lado bom, seja para um lado ruim. E aí você pega essa situação de que a pessoa ela acha que se ela tiver um telefone, um iPhone XPTO, né, que ela vai se sentir importante. Mas será que essa importância está, de fato, no ter ou no ser, né? Então, eu acho que é uma questão de muita reflexão que esbarra na questão tecnológica e esbarra na questão do direito impreterivelmente. Continuando, essa pergunta aqui que eu falei que é polêmica, foi da Elaine Cristina dos Santos. Ela falou que a pergunta sobre a obsolência programada
E ela perguntou porque ela trabalhou no Procon e atendeu pessoas com iPhone e que por conta de uma atualização no software acabava dando problema no hardware. E ela pensou que a lei e o direito precisa nos proteger quanto a isso. Também perguntou sobre o direito de tecnologia e ela gostaria de saber como ficaria a LGPD em um mundo onde somos o produto e o Big Data coleta e cruza nossos dados. Então, Olha, posso falar, Thaís? Pode. Ah, O tema é bem não, legal, né? primeiro, tudo bem. Se quiser falar primeiro, tudo bem, sem problema. É que as duas Pode ficaram falar. junto, né? Não, então, a LGPD, ela tem a intenção, porque assim, como ainda ela está muito nova, pode ser que eu tenha uma opinião e a Thaís tenha outra, tranquilamente, né? Pelo que a gente está vendo ao ser implantado, né? Porque uma coisa é a lei dizer, porque a LGPD, ela faz várias colocações, ela traz alguns princípios, mas ela tem que ser utilizada de maneira interdisciplinar. Então, a princípio, a LGPD ela vem para frear no sentido que você tem que dar várias autorizações, vários consentimentos para dados pessoais. Agora, o que eu vejo, o que eu já estou vendo, né? Você clica num site, qualquer site, aí aparece lá, né, para você aceitar. Primeiro você aceita a história dos cookies, para que eles possam mapear as suas preferências. E lá tem dois termos, alguns têm dois, alguns têm um só, né? Para você entrar na política de privacidade. Aí, na política de privacidade, vai te mandar para outra página, que vai te mandar para outra página, que vai te mandar para outro termo. E aí, por adesão, para você não ficar clicando em um monte de coisa, você vai aceitando. Eu vou aceitando um monte de coisa que eu não sei nem o que eu estou aceitando. Né? Então, eu vejo que há algo que veio para ser transparente, para te dar informação, fora que a LGPD ainda fala que você tem a opção de não aceitar mais. Eu não achei onde você não aceita mais das páginas, né? Tipo, eu não quero mais, e agora? Não quero que ele nem rastreie os cookies. Não consegui, não achei. E eu estava conversando com a Thaís sobre isso, né? Eu falei, olha que nicho legal de trabalhar. Para o advogado trabalhar, para levar a informação de maneira correta, dentro da interdisciplinaridade, para a gente não ficar caindo no contrato de adesão. Porque a hora que eu clico em qualquer site, eu já estou dando a informação, no mínimo, do meu número de ID. Depois, eu coloco o nome para ter, por exemplo, algum preço, alguma informação, aí já é mais informação, e você vai clicando, você vai aceitando, porque é difícil a forma que eles colocaram, não é uma forma clara que está sendo colocada essa segurança que a LGPD tem para trazer, ainda tem muito que implementar. Como disse a Thaís, que ela falou da live, é bem isso mesmo, está toda hora ali a informação esbarrando no direito, só que quem faz a tecnologia, os técnicos em informação, os técnicos na segurança da informação, eles não têm o direito. Então, e o direito, ele não tem a parte tecnológica. Eu fui aprender o que era ADS quando eu vi uma decisão da OAB de Minas que proibiu o ADS. Agora eu vi outro dia que tem uma proposta para a OAB de São Paulo regulamentar o ADS, que é uma propaganda. Quando você clica e faz uma busca, o ADS ele vai trazer o profissional que pagou, alguma coisa assim, é meio obscuro. Então, essa transparência ela vai ser salutar se ela for feita de forma correta, de forma clara, que é como a lei diz que tem que ser, né? Essa transferência de dados, ela está bloqueada na lei. Mas ela
realmente está bloqueada? Ela está sendo feita, sendo feito esse bloqueio da forma correta? A gente está pensando no macro, né? E no momento que você está dentro de uma empresa e o compliance está usando as suas informações, ou ele está trazendo treinamentos que tragam mais informações? Hoje ainda a gente está, como diz o professor Sérgio Pinto Martins, em um fog jurídico. Eu adoro essa expressão do fog jurídico. Né, Thaís? E a sua colocação sobre esse assunto? Na verdade, a gente ainda está engatinhando, né, com relação à parte de implantação mesmo da LGPD. Existem empresas que sequer têm noção do que seja. Existem até advogados que não sabem, e mais ainda, né, pessoas acham que estão livres de implantar. Ah, não, mas eu sou um advogado, não tenho empresa aberta, será que eu tenho que fazer toda a parte de implantação, né, de proteção desses dados? Se você lida com dado, né, e hoje dificilmente uma pessoa não lida com dado, pode ser até uma manicure, se ela tem lá os seus dados, seu telefone e tal, sua conta, enfim, você está lidando com dados, né? E mais ainda, né, a ideia de que dado não é só seu nome, seu RG, seu CPF, seu ID, né? É sua digital. Hoje eles estudam, inclusive, bancos estudam a forma como você digita. Olha que loucura, né? Então, tudo aquilo que se refere a você, que identifica você, é um dado, né? Então, dificilmente a gente vai escapar disso, né? O que eu fico pensando, às vezes, é que, mais uma vez, né, repetindo, mais que você ter uma lei, é claro, a lei, muitas das vezes, né, é necessária a lei para conscientização. Eu lembro que antigamente ninguém usava cinto de segurança, embora tivesse cinto de segurança no carro. Como não era obrigatório, as pessoas não usavam. Aí passou a ser obrigatório, né? Se não usar, tem multa, então a pessoa utiliza. Mas eu acho que mais que isso é uma questão de consciente coletivo, de você imaginar que você tem que tomar muito cuidado com aquelas informações que você detém, né? E hoje, quando a gente fala de segurança da informação, eu vou ser bem sincera, cada vez que eu estudo um pouco mais sobre segurança, cada vez que eu tenho um contato com esses experts da tecnologia, mais eu me assusto, né? Me assusta ao ponto de falar, será que a gente consegue acompanhar isso tudo, né? Será que é possível a gente acompanhar essa evolução? Não é uma coisa muito simples, né? Mas eu acho que se a gente parte do princípio de que a gente tem o que é esse comportamento ético, mais do que qualquer lei, né? É muito importante a gente saber lidar com essa situação, né? E até falando dessa questão da tecnologia, eu sei que o nosso tempo daqui a pouquinho já está se acabando e a gente nem falou nem da metade. É até interessante, viu, gente? A gente fala assim, vamos falar de 5 itens, né? Eu acho que a gente não está nem no segundo, né? E já se foi 1 hora. Hoje eu vejo com uma certa cautela a questão da utilização de meios tecnológicos comunicativos, vamos dizer assim, para advogados, né? A Roland Broben, a OAB de Minas, tomou a frente e colocou recomendações, orientações, na verdade, né? Para que o advogado não utilize o TikTok, para que não utilize o ADS, enfim, algumas recomendações, porque poderia estar, em algum momento, infringindo a ética profissional e, com isso, esbarrando
até numa punição pelos tribunais de ética da OAB. É até interessante porque o nosso sistema é um sistema fechado, mas eu fico pensando assim, vou deixar aqui também uma pulguinha atrás da orelha de vocês. A gente sabe que existem alguns sites aí de pesquisa de jurisprudência, em especial, que apresenta modelos, enfim, né? Eu, Thaís, acho que os modelos são interessantes, mas eles não refletem você, né? E eu acredito muito que a advocacia, ela é o advogado, né? Mas, enfim, né? E toda essa produção, na hora que você entra, está precisando de advogado, né? Ao meu ver, vou ser bem sincera, a gente está diante de um plaqueiro virtual, né? Não parece que, né, vem uma mocinha lá, como se fosse muito bem inventado pelo Magazine Luiza, né, o Magalu, que realmente está dentro da atividade deles, porque são comerciais, a nossa atividade não é comercial, né? Mas fazendo como num paralelo comercial, utilizando a tecnologia, ao meu ver, como se fosse um plaqueiro, né? Quem é de São Paulo sabe, provavelmente em muitos lugares do país, hoje não tem por conta, acho que não tem, né? Mas por conta da pandemia, mas você ia, por exemplo, na frente do Poupa Tempo, tinha lá, advogado trabalhista, advogado previdenciário, o cara com uma placa, né? Com o intuito de captar, e isso é proibido pelo Código de Ética e Disciplina, no Estatuto da OAB e da Advocacia e pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, essa utilização do plaqueiro físico. Mas eu acho que a gente está diante de plaqueiros virtuais, vou ser bem sincera, né? Que me incomoda muito. Eu sei que existem estudos e pesquisas a respeito, né? Ainda não temos uma decisão final dos nossos tribunais de ética, mas nós estamos também com aquela situação. Até que ponto essa utilização da tecnologia ela também não pode ser desvirtuada. Então, ela tem um ponto muito positivo, onde você tem vários sistemas, eu tenho um sistema no meu escritório, a gente tem, né, a coisa de armazenar informações na nuvem, isso nos ajuda, porque em qualquer lugar você consegue ter acesso a essa informação, enfim, né? Mas até que ponto também não temos comportamentos lesivos oriundos dessa situação? Nós... chega cada coisa absurda, né? A Alberta tá aqui para não deixar mentir, coisas assim hilárias, que você fala assim, como é que um advogado pode se passar para isso, né? Ele pode pegar um processo, tá certo? Ou vários processos, mas ele está acabando com toda a ideia de seriedade, de sobriedade que tem a advocacia. Então, a gente pensa o seguinte, volta mais uma vez para aquela situação. Será que é uma questão da sociedade, né? Qual é essa entrada e essa saída, essa disposição social que a gente tem para falar de comportamento ético, né? Aquela coisa assim, eu estou sentado num lugar onde tem uma pessoa, olha, estou sentada num banco do metrô, tá certo? Lá estou sentado no banco do metrô, aonde não é para deficientes físicos ou para idosos, por exemplo. Porque aquele lugar está ocupado, vem uma senhorinha do seu lado, fala, estou cansado, aqui não é lugar dela. Será que é esse tipo de comportamento que a gente espera? Será que é esse tipo de comportamento que a gente quer para a gente? Né? Aquela ideia de se sentir no lugar do outro? Eu acho que é isso que a gente precisa, melhorar enquanto sociedade, melhorar
conscientização, para que a gente possa, de fato, chegar ao ponto, mais uma vez, de misturar a tecnologia com o direito e ser sinônimo de ética. Eu gostaria de traçar até um comentário, uma dúvida que eu tenho, mas eu gostaria de saber até a opinião de vocês quanto a instituições financeiras, né? Sobre dois aspectos. Primeiro, é ético eu ficar 30 minutos conversando e de repente cai a ligação, eu tenho que ligar de novo e uma outra atendente começar tudo do zero. E de outro lado, a gente tem também aquela situação que você tem uma dívida, certo? E essa dívida, ela prescreveu. Logo ela prescreveu, eu vi muitas decisões de juízes no seguinte sentido: ela prescreveu a dívida e as instituições financeiras, ou não, ou outra instituição, outra empresa, ligava direto para a pessoa, falando e pedindo, né, o dinheiro. Prescreveu, protesta. Não protesta. E aquilo, né, e ligações, diversas ligações, até chegar num ponto da pessoa ter que entrar com um processo e falar: olha, ele está me enchendo o saco. O que eu faço, juiz? Me ajude, excelência, pelo amor de Deus. O que o juiz fala? Realmente está prescrito. Mas nada obsta que ele persiga o título dele. Várias decisões nesse sentido. Quer dizer, legal, está prescrito, mas eu tenho que aguentar o cara me enchendo o saco o tempo todo. Até onde isso é ético? O que vocês acham com relação a isso? Você sabe que é até interessante, porque isso durante muito tempo recente, vinha sendo considerado como mero aborrecimento, né? Hoje, até por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o mero aborrecimento norteia as decisões quando a gente está falando de dano moral, né? Então, ao contrário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de São Paulo ele acaba relativizando a questão do dano moral. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, temos decisões dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo com base na teoria do desvio produtivo. Então, quer dizer, aquele tempo que você deveria estar produzindo qualquer outra coisa, ou mesmo tendo o seu lazer, tendo a sua paz de espírito, você está perdendo com esse tipo de ligação, que é antiético, né? Então, é bem interessante essa questão da teoria do desvio produtivo, que afasta essa questão do mero aborrecimento para tornar palpável o tempo, né? Eu gosto muito, a Patrícia Peck Pinheiro, no livro dela, ela fala que, nos livros dela, né, já li vários, ela realmente, na parte de direito digital, ela vale a pena a leitura, porque é uma leitura fácil, enfim. Ela fala que a teoria do Miguel Reale foi acrescida com um novo fator. Então, a gente tinha lá a teoria tridimensional do direito, né? Daí a gente tem um outro fator de suma importância para a sociedade moderna, que é o tempo. Então, hoje, para a gente, o tempo é muito precioso, né? E essa questão de você ter esse novo fator, que eu acho que ela foi muito feliz nessa ponderação, é realmente algo a se considerar. E quando a gente fala da teoria do desvio produtivo, a gente está tomando por base o quê? O tempo, né? Temos mais alguma pergunta? Rodrigo. Tem uma pergunta a mais. Roberta, quer falar? Então, com relação a essa colocação, é interessante, falando em Miguel Reale, né? Saudoso Miguel Reale, também dá para ver pela ótica da ontognosologia jurídica que ele fala, que o julgador ele não deveria levar para as decisões dele a sua história de vida, que ele realmente deveria ser imparcial.
mas que eles acabam levando, né, esses meros aborrecimentos, né? Por isso que quando falamos que um juiz não basta aí para prestar o concurso e 3 anos após ser um juiz, ele não tem experiência de vida. Então, acabamos tendo esses tipos de decisões que mais atrapalham a vida do que ajudam, né? Porque aí vamos recorrer e o processo vai ficando mais longo, mais demorado, mais caro, por falta de vivência, de uma vivência efetiva desse juiz, porque é fato, ele vai levar as experiências dele e vai acabar nesse mero aborrecimento. É um mero aborrecimento para quem tem dívida e para quem tem todos os dias aquela pessoa ligando, ainda mais uma dívida que está sendo cobrada de maneira indevida, porque não se pode vender banco de dados. Agora, com a LGPD, menos ainda, né? Já não podia antes, agora não pode com outra legislação. Então, quantas legislações vamos ter aí para os juízes começarem a julgar conforme a lei, né? É uma grande frustração que me afastou do direito, da advocacia durante anos, é você, nas petições, alegar o direito que está na lei. Está na lei, não precisa ter jurisprudência, está na lei, é clara, a lei está clara. E o juiz decidir de maneira diversa da lei. O procedimento ser diverso. Eu acredito que vai um pouco, ele vai além da ética, né? Ele vai para a moral de cada julgador, que não deve ser externalizada na sentença, né? Então, tem essa é a minha colocação aí sobre essas, como é que fala? Qual que é a palavra? Essas decisões teratológicas, né? Mas é algo, assim, interessante, né? Porque a gente pega algumas... Até daria, né, uma outra... Porque quando a gente também fala dessa questão do subjetivismo, até, será que dano moral é subjetivo? Né? Eu, particularmente, como civilista que sou, não tenho essa visão, né? Mas eu acho que a gente é um passo interessante para essa aplicação dessa teoria. Ela é um passo interessante dentro do dano moral, exatamente porque nós temos ainda um dano moral pífio que, para algumas empresas que estão acostumadas com esse modus operandi, tá certo? Vale a pena. Então, enquanto a gente não encarnar, vamos dizer assim, incorporar a questão do dano moral com caráter punitivo, ainda nós teremos empresas de telefonia, bancos, batendo recordes de ações, tumultuando o poder judiciário por questões que poderiam ser decididas de uma única vez se realizada de forma enérgica e com caráter punitivo. Enfim, eu sei que o nosso tempo está acabando, né? Vou até passar para as considerações finais aqui, depois vou deixar a palavra com os meus queridos amigos de coração, o Rodrigo e a Roberta. Eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que participaram, mais uma vez. Deixei por último para agradecer ao meu... eu falo, aliás, essa semana foi o aniversário dele, eu falo que ele é meu lado masculino e eu sou o lado feminino dele, que organizou, que está à frente de várias coisas dentro da comissão. Talvez não, posso até falar que a comissão ela é até muito mais presidida pelo meu querido vice-presidente do que por mim, porque é claro que a gente trabalha em simbiose, enfim, mas com certeza esse evento não seria possível se não fosse a força, a boa vontade do nosso querido vice-presidente Márcio Fago.
a qual eu agradeço todos os membros da comissão, na pessoa do Márcio. Agradeço a companhia sempre muito agradável da minha amiga Roberta, e se deixar a gente vai ficar falando aqui a noite inteira, né? Ao Rodrigo, que também já é da família, né? A Danila, olha, em plena sexta-feira, de feriado em São Paulo, né? Você e o Davi estando aqui conosco, realmente a gente não tem nem o que falar. E muito obrigada às 140 pessoas que permaneceram do começo ao fim conosco. A gente sempre quer ver vocês por perto. Fica aqui o meu convite para que vocês venham participar da nossa comissão. A nossa comissão está aberta e quer vocês para que a gente possa sempre trocar e fazer eventos valiosos como esse, e agradecer todos aqueles que cederam o seu tempo, né, tão valioso nesse momento, para fazer parte dessa terceira semana da Semana Jurídica da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva. Obrigado, Roberta. Obrigado, Rô. Palavra de vocês. Deixa eu só um comentáriozinho rápido, aproveitando o gancho da Roberta, dessa questão de venda de dados, né? O Ministério Público, acho que ano passado, ingressou com uma investigação contra uma empresa de telefonia por conta de serviço de geolocalização. Então, quando eu compro um celular, eu assino aquele terminho, aquele contratinho, e automaticamente estou assinando ali o serviço de geolocalização. O que é aquele serviço? Estou passando perto de uma loja, e aí eu sempre, do nada, eu recebo uma mensagem, você de sapato, estou passando por uma loja de sapato, aparece no meu Facebook coisas relacionadas a sapato. De repente, eu até falo no celular, eu tô com uma fome, aí daqui a pouco aparece uma porrada de propaganda relacionada a restaurante, relacionada... É interessante isso, né? Até Temos que ponto o Big isso Brother. pode, né? Até que ponto isso pode, até que ponto isso não pode, e até onde isso é ético, até onde isso não é ético, e aí a gente tem a LGPD que ainda, né, tudo muito novo ainda, então vai ter muito debate, muita discussão. Bom, enfim, diante disso, eu gostaria de agradecer muito a vocês duas, porque, né, realmente o que a Thaís falou, se a gente continuasse, a gente, né, ia ficar a noite inteira aqui. Né? Mas eu estou ficando com fome, eu preciso, né, ir comer alguma coisa também. De outro lado, obrigado, gente, de verdade, obrigado a presidente, ao vice-presidente por essa oportunidade. Enfim, eu passo a palavra agora à doutora Roberta. Obrigado pela grande palestra de vocês. Ai, Thaís, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar ao seu lado, falando sobre temas tão importantes, né? Também gostaria de agradecer ao vice-presidente, ao Márcio, né? Foi aniversário dele, né? Ai, que vergonha, porque ele me cumprimentou no meu aniversário, eu não cumprimentei ele no dele. Parabéns, Márcio, Faz pouco pelo tempo, aniversário. foi dia 21, então fica aqui os nossos parabéns, Thalita. É isso mesmo. Parabéns. Eu vou falar em público, viu, gente? Para ela não esquecer, o meu é segunda, tá? Esse dá parabéns para mim. Muito obrigada. Assim fica fácil de lembrar. E se eu esquecer, a vergonha é maior ainda, né? É por isso que eu ganhei uma agenda, né? Estou entendendo tudo já. Mas muito obrigada pela comissão, o trabalho de vocês é excepcional e eu só tenho a agradecer por fazer parte e poder contribuir com esse trabalho, tá? Eu acho que eu não tenho mais nada para dizer. Lembrei o que o Rodrigo falou, eu vi ontem no jornal aquela história de saber quantas pessoas tem na rua, o Estado ou é o município, ele consegue saber quantas pessoas tem na rua pelos celulares circulando. Então, estamos sendo controlados pelos celulares, e eles mostraram o local aonde fazem essa captação desses dados dos números dos celulares, da quantidade de celulares que estão na rua. Por isso que eles sabem quantas pessoas estão em casa e quantas pessoas estão na rua. Então, esses celulares que eles conseguem rastrear na rua trazem os índices de isolamento.
Eu fiquei meio Estamos passada no, com estamos isso, no Big né? Brother sem concorrer a 1 milhão. Nessas, quem tá solto da cadeia, né? Melhor nem estar com o celular na mão. Nessas, quem fugiu. Pessoal, eu agradeço É. mais uma vez. Quem quiser entrar em contato conosco, entrar em contato comigo, é só me encontrar lá nas redes sociais, Thaís Jurema, Thaís com TH. A nossa comissão também tem o Facebook. Entre em contato conosco, nós estamos de braços abertos para receber vocês, para que a gente possa aí, juntos, pensar melhor. Muito obrigada, dou por encerrada a nossa terceira semana jurídica da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva. Obrigado, gente! Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.